Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Juninho e estamos em mais uma jornada de estudo, de conhecimento, descoberta talvez, para alguns. E eu quero desde já agradecer você que está nesse conteúdo, agradeço você inscrito, você que visualiza os nossos materiais, o meu muito obrigado. E hoje nós temos um assunto que ele pode ser considerado como polêmico. Alguns encaram com bastante naturalidade, mas tem algumas coisas que nós precisamos entender e conhecer acerca desse texto, e hoje nós vamos falar sobre seria talvez realmente um anjo no tanque de Betesda, uma entidade, é só uma superstição, nada acontecia ali. Isso que nós vamos estar estudando hoje, fazendo essa descoberta, esse aprofundamento para tentar entender, ok? Então, desde já eu peço para você nos acompanhar nessa leitura bíblica que fala sobre esse assunto, e ela está no Evangelho de João, capítulo de número 5. Vamos para a leitura a partir do verso 1, para nós nos contextualizarmos aí e começarmos a falar sobre esse assunto bastante curioso e bastante interessante. Evangelho de João, capítulo de número 5, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes, jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Esse texto eu tenho certeza que é muito conhecido da maioria de vocês. Tá? E essa passagem ela traz um milagre muito bonito, mas tem algumas informações que geram muitos debates entre os teólogos. Seria mesmo um anjo que descia ali nas águas e curava as pessoas? E mais, se isso fosse verdade, e as pessoas estivessem indo até aquele tanque, seja pela cura, seja pelo anjo, isso não seria idolatria? Todas essas perguntas elas são muito honestas, tá? Mas vamos ao texto e o que nós podemos descobrir com aquilo que ele nos passa. Você deve ter aí na sua Bíblia, ou você já deve ter visto em alguma Bíblia, lido em algum lugar, que existem partes desse texto que elas estão entre colchetes. Você já reparou isso? A sua Bíblia ela tem? Você já viu alguma Bíblia que tenha esses trechos em colchetes? Vamos entender o porquê disso? Olha, uma parte desse texto do Evangelho de João, ela não vai estar entre os pergaminhos e os manuscritos considerados mais fidedignos, os mais confiáveis. Há uma discussão que possivelmente João não teria escrito este relato e essa parte específica entre colchetes, que seria a parte B do verso 3 e a parte completa do verso 4. Tá? Como você pode observar aí na sua tela, a parte B do versículo 3 e todo o versículo 4 são trechos em colchetes, porque eles são considerados, pela maioria, não escritos pelo apóstolo João. Olha que interessante agora. Apenas no 5º século, ou seja, do ano 401 até o ano 500, essa parte entre colchetes ela aparece pela primeira vez dentre as cópias, algumas das cópias
do pergaminho desse escrito do Evangelho de João, mas ela aparece na forma do que as pessoas chamam de palimpsesto. O que seria um palimpsesto? Palimpsesto é uma parte escrita do pergaminho que ela foi anteriormente apagada e reescrita novamente por cima. Então você não tem certeza do que estava escrito antes e o porquê foi apagado e porquê foi escrito em cima. Se o que foi escrito em cima é uma outra coisa, é uma parte diferente. Então é um palimpsesto. Não necessariamente isso é considerado como uma adulteração do texto, uma vez que você não tem informações suficientes para avaliar o que estava escrito antes. Pode ser uma correção, pode ser uma alteração, pode ser um acréscimo. Não é considerado necessariamente uma adulteração do conteúdo dos manuscritos, tá? Mas, levando isso em consideração, o que foi escrito posteriormente em cima da parte apagada também não foi eliminado, e nesse caso específico do Evangelho de João, ele não foi retirado da maioria das escrituras, das Bíblias que nós temos hoje impressas, porque existe uma mínima possibilidade de que esse texto, né, que foi aí acrescido, né, esse texto que foi acrescentado pelos maçoretas, né, que são os copistas dos pergaminhos, existe uma mínima possibilidade de que ele seja verídico. E ele aparece também numa quantidade de cópias suficientes para serem pelo menos levadas em consideração. Seria uma amostragem aí, vamos supor, se você tem 1000 cópias escritas desse mesmo texto, e em 1000 dessas cópias você tem ali, sei lá, 200 que aparece essa inclusão, eles, pela mínima possibilidade, acabam levando em consideração esse texto, e por isso ele não é eliminado, também pelo fato de que, se ele não fere o restante da concordância e do relato do Evangelho de João, do texto de João, daquilo que todo o Evangelho vai dizer, ele não é eliminado porque também não fere a concordância, porque ele não traz uma informação que seria contraditória ao restante dos relatos, que seria considerada aí, uma blasfêmia ou algo dessa natureza, uma vez que está atribuído por uma crença, uma superstição local da época, o fato de um anjo poder curar, o que não necessariamente fere a doutrina cristã ou a crença que eles tinham acerca dos anjos, das suas capacidades e das suas propriedades. Tá? Então essa mínima possibilidade de ser verídico era o suficiente para que não fosse excluído esse texto, apesar de que algumas Bíblias não trazem essa informação impressa, mas apresentam essa possibilidade em notas de rodapé. A mesma coisa que acontece, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, que traz, por exemplo, capítulos 13 e 14 do livro de Daniel no Antigo Testamento, mas a nota de rodapé traz informações ali de que ela oficialmente se encerra no capítulo 12, né? A profecia, o texto, os escritos de Daniel. Então é importante ter isso em mente. Então digamos que esse acréscimo, essa talvez inclusão, ou essa crença específica de alguns maçoretas, né, essa inclusão maçorética do texto, ela permitiu-se continuar numa grande quantidade de escritos, porém com a recomendação de que estivesse entre colchetes, para que as pessoas entendessem que é um texto que não está na maioria dos pergaminhos e cópias do texto original. E em muitos casos, como nós temos hoje, há uma forte recomendação de que as Bíblias que optam por trazer esse texto, elas tenham notas de rodapé explicando isso que eu acabei de passar para vocês, tá? Então é natural que algumas Bíblias tenham esses versos e é natural que a maioria delas não tenha esses versos. Mas é intrigante a gente pensar ainda como os maçoretas, que eles colocaram essa crença, como eles fizeram esse acréscimo, colocaram essa observação, como eles tinham convicção nessa crença de um anjo. É interessante você pensar que eles se arriscaram de uma certa forma a incluir essa informação, correndo o risco dela ser barrada ou reprovada ou desconsiderada, como foi em muitos casos. Eles tinham uma convicção forte nessa crença dos anjos
de maneira a arriscar-se a colocar e a incluir um texto dentro dos pergaminhos, né? Uma vez que os maçoretas, os copistas, eles tinham um código de ética e conduta da qual eles não poderiam alterar nada de acordo apenas com o seu gosto, sua vontade ou seu entendimento, mas precisavam ser fiéis aos textos originais. Então é intrigante, pelo menos, pensar como eles se arriscaram a incluir ou acrescentar ou a comentar essa passagem do anjo, uma vez que ela não estava na maioria dos pergaminhos aos quais eles devem ter tido acesso para fazer as cópias do Evangelho de João. Sobre essa crença forte dos maçoretas, é importante a gente pensar que ela ficou tão forte e tomou tais proporções no meio dos judeus que ela criou sim uma superstição local, ao que tudo indicava pela quantidade de pessoas que estavam no tanque, conforme o relato que nós dissemos, e ela parecia se sustentar ao longo do tempo diante principalmente do testemunho de muitos que estavam ali, aguardando a sua vez do agito das águas, porque, pensa comigo, quem ficaria tanto tempo num tanque, crendo que um anjo descia e balançava as águas e curava o primeiro que entrasse no agito das águas? Quem esperaria sua vez na fila se de fato não estivesse vendo que os primeiros que entravam ali de fato saíam curados? E veja que eu não estou falando de curas simplificadas. O texto vai dizer que você tinha ali enfermos, ressecados, né, alguns vão entender como leprosos, você tinha ali pessoas, no caso do que nós estamos lendo aqui, era um homem que era coxo, um homem que não andava, ele tinha dificuldade de movimento, tanto que ele não conseguia descer as escadas e entrar no tanque. Então, as curas têm que, no mínimo, ser levadas em consideração, porque o testemunho daqueles que saíam curados das águas reforçava a força, a espera e a expectativa dos próximos da fila. Dada a grande quantidade de pessoas, você pode deduzir que em Jerusalém o boato, né, os comentários e os testemunhos acerca das curas que ali ocorriam tinham se espalhado por toda a extensão da cidade, de maneira a levar uma grande quantidade de pessoas até esse tanque especificamente. O próprio paralítico, o texto vai dizer que ele sofria desse mal havia 38 anos. Alguns pregadores acabam dizendo que esse homem estava ali no tanque há 38 anos, o que não tem possibilidade de ser verdade, porque se ele estava esperando no tanque há 38 anos, então quer dizer que no momento em que ele estava por alguma outra razão no tanque, ele passou a ser paralítico e esperou ali esse tempo todo. O seriado The Chosen é interessante que ele traz ali, com pesquisas próprias, de fontes próprias, ele traz uma informação que nós não temos no texto, mas pode ser histórica, que esse homem ele sofria desse mal há 38 anos, mas desses 38 anos, os primeiros 10 anos, ele ficou em casa e tentou com a sua família outras vias da medicina, até que então, com os boatos dessas curas no tanque de Betesda, ele conseguiu quem o levasse até o tanque e o deixasse ali, e ele passou desses 38 anos, 28 no tanque. Tá? O relato que nós temos em João vai dizer que Jesus sabia que esse homem sofria desse mal há muito tempo, não necessariamente que ele estava no tanque ali há muito tempo. Tá? Então nós temos que ter esse cuidado de ficar afirmando, por exemplo, que o homem ficou 38 anos ali no tanque esperando a sua vez, o que nós não temos base suficiente com o texto bíblico para dizer que era assim que acontecia. O que nós sabemos é que 38 anos é o período que ele sofria daquele mal. São coisas diferentes. E aí leva para a reflexão que nós fizemos há pouco. Quem, sofrendo desse mal há tanto tempo, esperaria no tanque a sua vez, com a certeza de que seria curado ao agito das águas, se de fato não tivesse visto alguém que estava ali antes dele, mais próximo da sua vez, ter entrado na água e sair curado? Quem passaria tanto tempo num lugar esperando a sua vez para ser curado se não tivesse visto anteriormente outras pessoas? Porque se você se dirigiu ali pelo testemunho do que você ouviu falar, quando você chega ali, você vê as pessoas entrando na água e não saindo curadas, você permaneceria num lugar que você está vendo que não traz o resultado que você tinha ouvido falar? Faz sentido pensar que o que sustentava as pessoas tanto tempo ali esperando a sua vez
era que de fato eles tinham visto alguém sair dali curado. É uma possibilidade que a gente deve sim levar em consideração. Se você entender que, conforme o relato de João, era uma festa que havia em Jerusalém, alguns historiadores eles calculam que naquele dia em Jerusalém, em razão da festa, você deveria ter dentro da cidade aproximadamente uma quantidade de 2 milhões de pessoas. Então veja que aos arredores de todo o templo e dentro da cidade, a quantidade de pessoas que estava ali é muito grande. O que nós podemos deduzir que não necessariamente essas 2 milhões de pessoas estavam ali em ocasião da festa, porque nós vamos ver ainda que Jerusalém era domínio romano. Os romanos governavam, dominavam, ditavam as regras. Então é possível que muitas dessas pessoas, pelos boatos, elas tinham ido até ali também e exclusivamente para poder estar no tanque. O que faz calcular que a grande quantidade de pessoas que estavam em Jerusalém, uma parte considerável estava ali, talvez sim pela superstição do tanque de Betesda, uma vez que, sendo domínio romano, não dá para a gente simplesmente afirmar com 100% de certeza que todos os presentes na cidade eram em razão da festa. A festa, com certeza, era sim a causa maior de trazer uma grande quantidade de pessoas, né, judeus e fiéis ali, para o seu rito da sua fé, da sua religiosidade. Mas por ser domínio romano, havia também pessoas que estavam ali por outras razões, além das festas em Jerusalém. Mas o que era esse tanque que recebia tantas pessoas todos os dias há tanto tempo? Veja só, tanque de Betesda, ou Betzatá em aramaico, né, que era o idioma falado por Jesus e por muitas pessoas ali, ou probatike do grego, né, segundo o relato de Eusébio de Cesareia, fazem referência ao termo ovelha. O que faz sentido quando você pensa no que traz o texto do Evangelho de João. O grego alexandrino, por exemplo, ele diz que as pessoas estavam junto à porta probática, do probatike, que é do hebraico Betsaida, né, que é o do nome que aportuguesado foi traduzido como Betesda. Tá? E esse probatike, ele dá uma indicação da localidade do tanque. Esse tanque de Betesda, na verdade, o correto dele seria o termo piscina, porque quando você lê a palavra tanque do grego, você tem ali kolimbetra, que quer dizer piscina. Algumas traduções do português já foram corrigidas e alteradas para piscina, porque kolimbetra traz a ideia clara de que este local tinha por finalidade banhar-se e não armazenar água. Então o tanque tem finalidade de armazenamento de água, mas a piscina traz a finalidade de um local para banhar-se em águas. E isso faz certa referência relativa com a piscina probática, que era das ovelhas, onde alguns acreditavam que era um lugar onde você banhava as ovelhas antes de você ir para o templo sacrificá-las, uma vez que esse tanque ficava a noroeste do templo e a porta das ovelhas, aquela mesma famosa das 12 portas de Jerusalém, ficava a norte, bem perto ali, inclusive perto também do Forte Antônia, construído por Herodes, uma das várias edificações romanas que você tinha em todo o território de Jerusalém, principalmente aos arredores do templo, uma vez que era território dominado pelos romanos, apesar de ser no coração de Jerusalém. Estima-se que, ao todo, contando todos os seus lados, esse tanque de Betesda, que o texto de João vai dizer que possuía 5 alpendres, ele tinha ao todo 5.000 metros quadrados. Então, era uma grande piscina, o que traz a indicação, sim, de que era um lugar para muitas pessoas se banharem, ou, pelo menos, para aqueles que acreditam, era um lugar para se banhar muitas ovelhas, visto que elas tinham que ser levadas ao templo para ser sacrificadas. Como eu já falei, segundo o relato de Flávio Joséfo, a localização do tanque de Betesda, ou da piscina de Betesda, era a noroeste do templo, perto do Forte Antônia e da Porta das Ovelhas, que ficava ao norte do templo, mas tudo ali muito próximo. Em 1888, escavações começaram, por acidente, a descobrir os escombros desse tanque. Tá? E aí podemos ter uma ideia mais clara do que é
o tanque de Betesda. Muitas pessoas demoraram para identificar, porque quando você lê no texto de João que ele possuía 5 alpendres, você já imagina uma estrutura arquitetônica com 5 lados, uma espécie de pentagrama ou de pentágono, e é o que eles procuravam, até eles começarem a entender o formato de edificação e construção perto do templo, e eles entenderam que o formato é como esse que está na tela agora aí. Você tem os 4 lados externos, mas você tem um alpendre que divide as duas, onde eles acreditavam que as águas elas se moviam e elas voltavam ao seu fluxo da piscina mais alta para a piscina mais baixa. Tá? E quando eles conseguiram identificar isso, baseado também em inscrições que a arqueologia pôde identificar como chamadas de porta probatória, ou probatique, ou eles acharam ali outras localizações com os termos ovelha, tanto em hebraico quanto em grego mesmo, chegaram à conclusão de que de maneira 100% conclusiva aquele de fato era o tanque de Betesda. No entanto, em escavações relativamente mais recentes do que essa de 1888, nessa mesma região do tanque de Betesda, os arqueólogos encontraram também alguns tipos de arcos, e esses arcos fizeram com que eles cavassem então um pouco mais fundo e começassem a encontrar inscrições também greco-romanas e alguns itens e acessórios que levaram eles a concluir como um templo. Isso mesmo, um templo. Mas um templo perto de um templo, que seria o Templo de Jerusalém? Correto. E com base na estrutura arquitetônica, com base nos itens encontrados dentro desse lugar e principalmente relatos históricos da época de Cristo e até mesmo anterior a ele, chegaram à conclusão de que se tratava de um templo do deus romano Esculápio ou Asclépio. Exatamente. Havia praticamente anexado ao tanque de Betesda e as suas piscinas, né, as piscinas de Betesda, um templo ao deus Esculápio, que também tinha suas piscinas menores aos arredores do templo, isso extremamente próximo ao templo de Jerusalém. Hoje em dia já não há mais nenhum tipo de dúvida de que se trata de um templo a Asclépio ou Esculápio. Inclusive, se você quiser saber mais sobre esse templo, sobre o que a arqueologia encontrou e a distância e a localização dele em Jerusalém, você pode ver isso tanto no canal de Israel com Aline ou no canal Evidências com Rodrigo Silva, o arqueólogo. Todos eles trazem imagens e trazem mais informações e contexto histórico sobre esse templo de Esculápio. Mas quem seria então esse deus Esculápio ou Asclépio? Esculápio é a derivação em latim do nome do deus grego Asclépio. Tá? Então, você tem somente a diferença do nome em latim ou em grego. Filho do deus Apolo, com a mortal Coronis, além da conta que ele foi criado pelo centauro Quiron, ou Quirion, que o educou nas artes das ervas medicinais e das cirurgias. Se tornou, portanto, o deus mais apropriado no panteão para os doentes e desesperados. Ainda menino, Esculápio aprendeu tudo muito rápido, e os seus conhecimentos se tornaram superiores ao de seu mestre. A lenda diz que ele ressuscitava os mortos. Durante uma visita a pacientes, uma serpente subiu e se enrolou no seu cajado, e por lá ficou. Outras versões dessa mesma lenda de Esculápio vão dizer que, na verdade, essa cobra, ela teria mordido Esculápio, e o mesmo, milagrosamente, não foi afligido. E alguns dizem que até talvez seria ele que tinha descoberto que você cura uma mordida de cobra com o veneno da mesma, fazendo o antídoto, tá? Essa seria, então, provavelmente a razão que a cobra, como uma forma de reverência a um homem cujo veneno não afetou, passou a acompanhá-lo no seu cajado. Assim, a mitologia grega o colocou como deus da medicina. Mais tarde, o seu bastão com a serpente enrolada se tornou símbolo da medicina, conhecido como bastão de Esculápio. Nos dias atuais, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela estampa o seu bastão na sua bandeira. Tá vendo só? Esculápio está presente no nosso cotidiano e no nosso dia a dia sem que a gente
talvez soubesse ou percebesse, né? A Bíblia de Jerusalém, ela traz uma nota histórica, né, nas suas várias notas de rodapé. Eu já indiquei essa Bíblia de Jerusalém várias vezes em outros vídeos meus, né? Mas ele indica, por exemplo, né, isso é uma nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém sobre esse texto, né, da piscina de Betesda, tá? Ela vai trazer uma nota histórica, né, dizendo que ao leste dessas duas piscinas de Betesda, né, que nós já vimos aí que na verdade são 5 lados que fazem uma piscina um pouco mais alta e uma um pouco mais baixa, ao redor delas havia várias piscinas menores que ficavam anexas a esse templo de Esculápio e praticamente inseridas ali no mesmo espaço físico dessas duas piscinas de Betesda que eram formadas pelos 5 alpendres, tá? Conforme a gente viu há pouco. A arqueologia já confirmou, sem sombra de dúvidas, que se tratava sim anexo à piscina de Betesda, o templo de Esculápio, com suas piscinas do templo de Esculápio menores ao redor das piscinas de Betesda. Isso também nos ajuda a entender a quantidade de pessoas que estavam ali no mesmo lugar e porque talvez Jesus foi ali somente por causa do paralítico. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso ainda nesse material, tá? Algumas possibilidades vão trazer que esses alpendres da piscina de Betesda eles eram tão próximos e praticamente anexos às piscinas do templo de Esculápio que, muito provavelmente, as piscinas, tanto de Betesda quanto de Esculápio, compartilhavam da mesma água por causa dos seus sistemas de tubulação e encanamentos através das pedras. É uma pequena possibilidade, mas que não é desconsiderada pelos arqueólogos e historiadores, tanto de Jerusalém quanto das edificações de Roma. É importante a gente ressaltar uma coisa, porque você deve estar pensando que é absurdo acreditar na possibilidade de um templo pagão com piscinas pagãs estar ali no coração de Jerusalém, anexo a construções tão próximas do seu templo. Tá? Só que a gente tem que lembrar de uma coisa. Essas edificações todas que estavam em Jerusalém neste período especificamente eram edificações romanas. Nós temos que lembrar que Herodes levou para Jerusalém, entre outras construções, né, além de piscinas, grandes piscinas públicas e casas de banho, ele levou também ali anfiteatros, né? Ele levou ali lugares onde as pessoas iam para ouvir os filósofos, ele levou hipódromos, ele fez a edificação da Fortaleza Antônia, a Fortaleza de Massada, ele fez alterações arquitetônicas no templo mesmo, o templo do Deus Altíssimo, como por exemplo os pináculos, que não estão na planta original do templo do Antigo Testamento, mas foram adicionadas por ele. Razão essa pela qual provavelmente Satanás leva Jesus ao alto do pináculo do templo e oferece para ele se jogar de lá para ser salvo. Porque o diabo provavelmente não se atreveria a levar Jesus a pisar no alto do templo sagrado em si, mas levou ao pináculo porque não fazia parte da planta original de Deus, o que nos leva a crer que provavelmente o diabo também não quis profanar o templo, né? Ele deve ter tido ali um mínimo de temor e não colocou Jesus sobre o alto do templo propriamente dito, mas sobre o pináculo que foi edificado por Herodes. Então nós temos que considerar que dentro de Jerusalém, nas suas edificações, nas suas construções, você tinha ali alterações arquitetônicas feitas pelos romanos, uma vez que o território era dominado por eles, e Jerusalém, como cidade, e os judeus e Israel como povo, não era uma nação livre, e eles não tinham como impedir que os romanos fizessem tudo o que fizeram, principalmente no que diz respeito a mudanças, a edificações e a construções, sabendo também que boa parte da liderança dos judeus ali, como nós conhecemos na história, por exemplo, da crucificação de Jesus, a influência que muitos líderes judeus tinham junto aos romanos e vice-versa, pode ter feito com que muitos vissem com bons olhos um certo avanço turístico e econômico por parte da cidade. Então não se opuseram, mesmo que talvez tivessem tentado, não teriam força, mas é possível que muitos receberam esses mimos e essas construções por parte de Herodes, até mesmo com bons olhos. Agora, observe que interessante o comportamento de Jesus ao chegar àquela piscina, e ele vê muitas pessoas ali. Ele não chegou menosprezando, né? Porque certamente Jesus sabia, porque se ele olhou para o paralítico e sabia que havia um ali
que há 38 anos sofria desse mal. Veja que Jesus tinha plena consciência, até porque na época dele era visível, estava claro aos olhos que tinha um templo ali e que tinham piscinas menores ali. E Jesus, como sendo Deus também, conhecia o coração dos que ali estavam. Então veja que Jesus ele entra dentro de uma edificação na qual ele sabe que as pessoas estavam ali por uma razão e que existia uma crença e algo que nós podemos aprender. Jesus em nenhum momento entrou ali e menosprezou a crença de ninguém, desrespeitou de maneira nenhuma aqueles que criam diferente, que tinham outra fé. É possível que não tivesse somente judeus ali, mas provavelmente também romanos. Tá? Nós vamos falar mais sobre a questão de Asclépio, mas haviam pessoas que estavam ali também que provavelmente não eram somente pessoas judias, né? E que Jesus não entrou e não desrespeitou a crença de ninguém. Nós, como cristãos, nós temos que usar o exemplo de Jesus para eu me aproximar e ajudar as pessoas, ainda que eu pense e creia diferente. Nada abre precedentes para que eu desrespeite ou menospreze as diferentes crenças das pessoas. Nós devemos amá-las e, de repente, fazer com que elas sejam atraídas para a nossa crença através do exemplo de amor, de respeito e principalmente de compreensão. E aí você pensa, mas Jesus entraria dentro de uma edificação mesmo sabendo que ela era pagã? Não é absurdo pensar que Asclépio tinha um templo bem ali no coração de Jerusalém. Se nós formos olhar com essa ótica do domínio romano, nós temos que entender a questão do território geográfico. Jerusalém era praticamente uma colônia romana. Dentro daquele período de Pax Romana, os romanos eles andaram por muitas extensões territoriais e o que eles faziam? Eu já falei isso num vídeo aí que fala sobre a Pax Romana, né, na minha minissérie lá, um episódio que traz sobre guerras, rumores de guerras. Eu falo sobre a Pax Romana e como ela influenciou todo o mundo que nós conhecemos. Então não é absurdo pensar que ali em Jerusalém, pelo fato de os romanos terem dominado esse território, eles colocassem edificações e características da sua cultura para que aquele lugar fosse ali colonizado e passasse a ter costumes e hábitos romanos, começando pela sua arquitetura, a sua forma de falar e de escrever, entre outras características. Tá? O fato de ser uma região dominada fazia com que estivesse presente em maior quantidade ali soldados romanos, porque se conquistava através da força armada, conforme a gente já estudou também nesse vídeo que eu mencionei. Então era natural que nesses embates que havia, principalmente nós temos relatos de que os zelotes, né, liderados ali por Barrabás, eles iam para o confronto armado, né, para o confronto físico com os romanos. Muitos soldados romanos ficassem feridos e não tivessem condições necessariamente de voltar para Roma para ser tratados ali nos seus hospitais. Então, por costume, tá, isso a arqueologia também já provou, eles construíam templos a Esculápio nas regiões onde eles dominavam. Tá? Nós vamos ter registros históricos aí de todo o Oriente Médio, África. Nós vamos ter aí registro de mais de 400 templos edificados a Esculápio, tá? Porque eles acreditavam que ele sendo o deus da medicina, logo você construía um templo de Esculápio onde você tivesse, meio como quem estava instalando ali um postinho de saúde. Esculápio era um deus muito popular entre os romanos. Tá? Os romanos eles acreditavam que você era curado ou até mesmo podia ser ressuscitado por Esculápio, uma vez que você tivesse um templo ou um centro de adoração a ele, aonde você estivesse. Então ele era muito popular entre os soldados romanos. Só não era mais popular do que Marte, né, o deus da guerra, mas Esculápio certamente era um dos mais populares e cultuados entre os romanos. Acreditava-se que o processo de cura através de Esculápio se dava em você passar toda a noite no templo de Esculápio, o adorando, e como finalização desse processo de ritual, você atravessava toda a piscina que tivesse no templo de um lado ao outro, e quando saísse do outro lado banhado, você estava curado. Então, essa razão também reforça o fato de que havia uma grande quantidade de pessoas na piscina de Betesda, porque também era anexada com piscinas menores ao redor do templo de Esculápio. Como nós já dissemos, seguramente confiável afirmar que havia pessoas não só judias nessa piscina, mas muitos estavam ali também porque estavam enchendo e ocupando todas as piscinas anexas ao redor
porque ali havia também um templo do deus romano da cura, Esculápio. Bom, a gente está entendendo aqui a arquitetura, estamos entendendo a localização, estamos entendendo a superstição local, as crenças, mas tudo isso não se sustentaria se de fato não houvessem curas, concorda comigo? A Bíblia de Jerusalém ela traz um comentário que alguns maçoretas eles fizeram esse acréscimo textual, provavelmente porque eles tinham conhecimento dessa superstição em torno de Asclépio ou de Esculápio, e aí numa forma de uma tentativa de sincretismo, eles acabaram inserindo esse texto no Evangelho de João, porém, ao invés de mencionar um deus pagão, que eles sabiam que certamente seria desprezado e não aceito nos pergaminhos da palavra de Deus através do Evangelho de João, eles modificaram, né, isso é uma possibilidade que os historiadores discutem, de que eles tinham ciência de que era Asclépio, mas para que esse texto, esse acréscimo fosse aceito no pergaminho, ou numa boa parte deles, eles mencionaram que era um anjo, baseado na crença dos judeus de que os anjos eram agentes de Deus, que em todo o Antigo Testamento aparecem para fazer trabalhos ao Senhor e enviar mensagens em nome do Senhor, então seria mais bem aceita a ideia de que era um anjo que descia ali. Mas aí então, nós temos um outro questionamento bastante honesto. Se de fato era um templo pagão, se de fato as pessoas estavam ali, e se de fato havia cura verdadeira, qual era a natureza dos poderes da divindade dessa cura? Vamos agora para uma possibilidade bastante alinhada a alguns textos bíblicos, tá? E aqui a tentativa não é de ofender, ou de atacar, ou de apontar, ou de acusar, mas vamos estar alinhados à consistência e à coerência dos textos bíblicos. Era possível que na piscina de Betesda, anexa às piscinas de Esculápio, você tivesse uma entidade, no entanto não da parte de Deus, mas que também não tinha o impeditivo de Deus, que estivesse atuando naquelas águas. Tá? Talvez com a finalidade de manter a superstição viva, ou manter o povo escravo à superstição, à crença daquelas águas. Então essa possibilidade ela é real e é o que nós vamos abordar aqui. Nós temos provas bíblicas de que Deus, não impedindo ou até mesmo autorizando que outras forças pudessem atuar nos elementos fundamentais da natureza, como fogo, água, vento. Nós temos textos bíblicos que apoiam essa ideia, que ensinam que isso aconteceu em algumas vezes e há ocorrências bíblicas, e que sim, algumas entidades, ainda que não da parte de Deus, mas que Deus não as impediu ou autorizou, atuassem, né, nos elementos básicos da natureza, nos elementos essenciais da vida e até mesmo nos homens propriamente ditos, né, nos seres que vivem sobre a terra. Vamos ver alguns relatos bíblicos que sustentam essa ideia de que sim, as entidades não da parte de Deus, mas não impedidas pelo mesmo ou autorizadas pelo mesmo, poderiam atuar fazendo sinais ali e até mesmo curas. Então primeiro nós vamos ler o texto de Êxodo, no capítulo 7, dos versos 9 a 12, onde nós vamos ver aí entidades ou divindades não da parte de Deus, mas que também tinham poderes para atuar. Diz assim o texto: Quando Faraó vos falar, dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Veja que aqui nós temos uma manipulação através de encantamentos da fauna. Veja que Deus deu o poder para que eles lançassem a vara e se tornassem serpente, mas os magos e encantadores de Faraó também fizeram a mesma coisa. Através dos poderes que eles tinham nas suas divindades, eles conseguiram replicar o mesmo milagre de transformação de vara seca em serpente viva. Então veja que existe aqui poderes de divindades atuando também paralelas àquelas de Deus. Mais um texto que nós vamos ter aí
Ainda em Êxodo capítulo 7, nós vamos ter o verso 19 ao 22, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Tome a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, e assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Você vê aqui que o fato de manipular a transformação da água em sangue foi feita da parte de Deus com Moisés e Arão, mas os magos do Egito com seus encantamentos também conseguiram fazer o mesmo. Então você vê que divindades também, não da parte de Deus, tinham poder para replicar alguns dos seus sinais. Vamos ver mais textos? Agora o capítulo 1 de Jó, nós vamos ter o verso 16 ao 19, olha isso. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre eles os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Veja que então você conhece o contexto desse versículo, você sabe que antes disso, Satanás e Deus tiveram uma conversa sobre Jó e sobre o fato de Jó somente adorar a Deus porque tinha tudo facilitado e porque tinha bênçãos e tal. Então Deus ele autoriza o diabo a tocar em Jó para que o diabo veja que o amor de Jó estava em Deus independente das bênçãos. Então, com a autorização de Deus, você vê nesses textos que o diabo consegue fazer cair fogo do céu e consumir as ovelhas e os servos. E aí, pela crença judaica, que eles acreditavam, inclusive pelo relato que Jó dá em seguida, eles acreditavam que tudo vinha da parte de Deus, tanto bem quanto mal. Veja que o relato do servo vai dizer que o fogo que caiu do céu era de Deus. Mas nós que temos a informação do que aconteceu no céu antes, sabemos que era do diabo com a autorização de Deus. Veja também que com a autorização de Deus, o diabo coloca no coração das tropas dos caldeus e elas atacam os servos e matam eles, e também com a autorização de Deus, o diabo ele faz com que venha um grande vento da parte do deserto e derrube a casa dos filhos de Jó em cima deles. Então você vê aqui forças ocultas, não da parte de Deus, com autorização para manipular o fogo, manipular os corações dos humanos e a maldade humana, e manipular o vento. Tá? Então, é mais uma prova bíblica de que sim, fora dos poderes de Deus, há outros poderes atuantes não da parte de Deus. Vamos para mais textos. Agora estamos no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 8, verso 22 ao 26, diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, no caso Jesus. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos.
E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram. E fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é esse que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Esse texto é muito interessante porque essa tradução que eu trouxe para vocês diz lago, mas na sua Bíblia provavelmente vai dizer o mar. E nós sabemos que no contexto anterior e também no que diz o Evangelho de Marcos sobre esse mesmo assunto, esse local onde eles estavam trata-se daquele que é chamado de o Mar da Galileia. Enquanto eu falo com você, eu vou colocar algumas imagens para você ter uma ideia. Mas esse Mar da Galileia, corretamente aqui nessa versão bíblica, foi traduzido para lago, porque não existe Mar da Galileia. Você vai ver que dentro de Jerusalém eles têm dois grandes lagos, e esses lagos eles correspondem entre 80% e 90% de toda a água que abastece o suprimento de Israel. Os israelitas até brincam com nós, os brasileiros, né? De uma forma que é um tapa na nossa cara com luva de pelica, que eles falam que se eles tivessem o suprimento de pelo menos 10% da água que a gente desperdiça, eles não estariam em guerra com a Síria. Olha só que absurdo, né? E veja então que trata-se de um lago. Por quê? Porque ele não tem nenhum tipo de relação com as correntes marítimas que há ao redor do continente onde eles estão. É um ambiente fechado e cercado dos lagos. Ele de fato é um lago, ele é de água doce, ele não tem sal e por essa razão este Mar da Galileia ou este Lago da Galileia não teria nenhuma possibilidade física de ser água corrente e de ter ondas fortes como essas que, segundo o relato bíblico, o texto vai dizer que o vento agitava as águas e elas formavam ondas que elas batiam e agrediam o barco onde eles estavam. E qual a relação que isso tem com os textos anteriores que nós lemos? Ora, se de fato Jesus estava de um lado do lago, né, uma das margens, e ele está pregando a muitos, e muitos ali entregam a sua vida a Jesus e a Deus, e ele pega um barco e atravessa, quem continuar lendo o relato vai saber que do outro lado ele chega em Decápolis, onde uma das 10 cidades era a Gadara, e ali você tem um gadareno endemoniado. Então você vai ver que no meio desse caminho, certamente, por algumas características que eu vou apresentar, as forças que atuaram no vento e na água do lago, que era água doce, para destruir o barco e fazer eles se afogarem, eram forças ocultas, não da parte de Deus. Você vai ver que o relato, por exemplo, no grego daqui do Evangelho, tanto de Lucas quanto principalmente de Marcos, que é o Evangelho escrito aos irmãos que estavam em Roma, você vai ver que quando Jesus ele manda que o vento e a água se calem, ele vai usar o grego epitimal, que aí tem um relato do pastor Carlos Augusto Vailate, eu tenho um livro dele que chama-se Manual de Demonologia, onde ele estuda todas as naturezas de demônios na Bíblia, naturezas de possessão demoníaca, de exorcismo, e ele traz um relato, inclusive, de que na prática exorcística ensinada pelo Vaticano, né, desde os tempos que eles começaram oficialmente a treinar os exorcistas, esse termo que Jesus usa, epitimal, repreendendo para que se calasse, é um termo especificamente usado para exorcismos, porque eles entenderam que Jesus estava repreendendo a força oculta por trás dos elementos e não necessariamente os elementos. Com base em tudo que nós lemos anteriormente, você pode concluir que sim, há uma possibilidade bastante fiel e confiável de que não era uma ação do vento e da água contra o barco, porque são elementos que não têm sentimento ou consciência própria, são simplesmente elementos físicos e da natureza, mas que estavam sendo manipulados porque queriam fazer perecer tanto Jesus quanto os seus discípulos, sabendo do ministério que ele exerceu de uma margem, e estava atravessando para o outro lado da margem para chegar numa região onde teria libertação de um moço da parte de demônios que atuava na Decápolis, que é o relato que vai ser dito em seguida quando as pessoas testemunham sobre o que aquele jovem fazia naquele lugar e como trazia problemas àquela região.
Você que talvez não tenha essa informação, o contexto histórico dos tempos bíblicos vai dizer que pessoas com lepra ou que pessoas endemoniadas traziam muito má impressão da cidade para os que eram de fora, fazendo com que as pessoas até mesmo deixassem de visitar ou de estar naquela cidade, porque consideravam que ela tinha sido amaldiçoada ou desprezada por Deus e entregue a essas forças ocultas de possessão demoníaca ou de doenças ou pessoas amaldiçoadas ou com maldição hereditária, como é o que eles acreditavam. Tá? Então Jesus estava indo ali não só para libertar o gadareno, mas para trazer uma restauração até mesmo para toda aquela região, para aquela cidade. Veja então que Jesus ele repreende os elementos, mas nós entendemos com o contexto do que nós lemos e do que foi estudado sobre esse termo epitimal, que Jesus estava sim tendo entendimento de que ele repreendia as forças ocultas que atuavam por trás dos elementos. Você vai ver que essa palavra epitimal mesmo, se de fato Jesus estivesse dizendo cala-te ou silêncio, silêncio é uma palavra que aparece muito mais vezes no Novo Testamento e em outras conotações que não tem nada a ver com forças ocultas, mas simplesmente no diálogo entre as pessoas em si. Então veja que, baseado no estudo e na pesquisa do pastor Carlos Augusto Vailate, que no Brasil é reconhecidamente um dos maiores demonologistas que nós temos no meio cristão protestante, segundo o seu estudo e baseado nos seus relatos, o termo que Jesus usou a partir daquele momento para repreender os elementos ali que atacavam o barco, sabendo que eram forças ocultas, esse mesmo termo em grego começou a ser utilizado oficialmente pelos exorcistas no Vaticano e oriundos do Vaticano. Agora, um outro texto bíblico que se encontra em Marcos capítulo 9, a partir do verso 17 até o 22, vai trazer um relato muito interessante, que fala assim: E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E esse, onde quer que apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele lhe disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Esse texto certamente também é muito conhecido de todos os irmãos, e é interessante que aqui você tem um espírito que atua nesse menino de maneiras muito tristes e complicadas e graves. Primeiro, o espírito vai dizer que era um espírito mudo, tá? Era um espírito que fazia com que o menino não falasse, então ele está interferindo na constituição física do moço. Você vai ver que o relato vai dizer: aonde quer que esse espírito apanhe o menino, despedaça-o. Algumas traduções mais atuais vão dizer mutila-o, no sentido de que o corta, o fere, tirando sangue, né? Enfim. Ele espuma, né? Que seria uma atuação talvez de uma convulsão, range os dentes e vai definhando, ele começa a emagrecer, ele começa a perder peso. Isso vai afetando a saúde física do rapaz. E aí você vai ver que depois a reação desse espírito ao ver que levaram o menino para que Jesus o expulsasse, a reação do espírito é o quê? O espírito agitou o menino com violência. Você pode associar isso talvez com quando a gente assiste filme, alguma coisa de exorcismo, ou talvez você já presenciou, né, quando foi fazer quebra de maldição, alguma coisa desse ministério, que existe sim a capacidade do espírito fisicamente agitar uma pessoa e deslocar ela com violência de um lado para o outro, até mesmo fazendo ela levitar, enfim. Tá? Muitos sabem do que eu estou me referindo. Tá? E é exatamente isso que o espírito faz com esse moço. E aí, caindo por terra, né, depois de muito agitar o moço, esse espírito derruba o corpo do menino por terra, e aí esse menino virava para lá e para cá, escumando. E aí veja o que o pai do menino relata. Muitas vezes esse espírito lançou o menino no fogo,
e aí é uma manipulação tanto do elemento fogo quanto da parte da constituição física, que ele fazia o menino ser queimado, mas não a ponto de morrer por essas queimaduras, lançava o menino na água, a ponto de não permitir que ele fosse afogado, mas pelo menos torturando aqui o moço. E aí o pai do menino fala, se o senhor puder me ajudar, me ajuda, tenha compaixão de nós, porque isso acontece desde a infância dele. Há quantos anos ele vinha sofrendo com esse espírito? Então veja que aqui é uma entidade claramente diabólica por todas as manifestações aqui, né, não da parte de Deus. Ele manipulava o fogo, ele manipulava extremamente a parte física do menino, impedia que esse menino falasse, ele era mudo, e aí no caso o menino ele se mutilava, o menino fisicamente ele era levado de um lado para o outro pelo espírito, esse menino era queimado, esse menino era afogado, e ainda assim o espírito preservava ele vivo para continuar torturando ele. Então veja que aqui nós estamos trazendo relatos de que sim, há forças ocultas, não da parte de Deus, porém não impedidas, em alguns casos, como nós lemos, até autorizadas, que atuam nos elementos e atuam nas pessoas. Então as forças ocultas sim existem, sim elas atuam e sim elas têm poder para fazer sinais e manipular as coisas que nós conhecemos, constituintes da nossa natureza, tá? Do nosso ecossistema, dos nossos corpos, da nossa consciência. Tá? Então veja que o entendimento todo que nós estamos construindo aqui é de que sim, fora da parte de Deus existem forças ocultas que atuam e que têm poder e que realizam. Tá? Claro que uma coisa é você discernir o que é charlatanismo do que são de fato poderes ocultos. Tá? Quem conhece a minha história, que conhece a minha vida, sabe que antes de nós passarmos para a religião cristã protestante, nós éramos de um outro segmento religioso, onde sim, de fato, pessoas também eram curadas, pessoas ali alcançavam aquilo que precisavam através de poderes espirituais, e que existe sim muita verdade, porque esses poderes espirituais existem. Por aplicação, o que nós podemos tirar de tudo isso que nós entendemos? Nós estávamos falando sobre a piscina de Betesda, sobre o templo de Esculápio aos arredores, sobre as edificações romanas, a cultura e a superstição forte que haviam ali, sobre a crença de que se um anjo de fato descia e agitava as águas, e se as pessoas estavam há tanto tempo ali esperando a sua vez, de fato alguém teria sido curado. E se era verdadeiramente curado e nós entendemos que era um templo pagão, por que é que era permitido que fora da parte de Deus houvessem outras forças atuando ali? E tendo consciência de tudo isso, por que mesmo assim Jesus ele entrou nesse tipo de lugar com esse tipo de pessoas que tinham esse tipo de crença e ainda assim teve misericórdia de um dos que estavam ali? Bom, a aplicação que nós podemos ter de tudo isso que nós falamos. Provavelmente Jesus ali, sabendo que havia uma grande quantidade de pessoas naquela piscina de Betesda, muitos ali anexados às piscinas de Esculápio, Jesus viu que muitos estavam ali porque, desprezando qualquer tipo de fé, tinham interesse apenas no milagre. Mas Jesus conheceu alguém ali com um coração sincero, que tinha sim o desejo de receber o milagre, mas que no seu coração também nutria uma fé, uma crença e uma devoção sincera, honesta e até mesmo pura. Então o que eu quero dizer com isso? Nós temos que ter o exemplo de Jesus, nós temos que entender que em todas as crenças e segmentos e diferentes religiosidades existem pessoas puras, sinceras, honestas, pessoas de bom coração, pessoas com a sua devoção. O que nós podemos fazer para elas é simplesmente apresentar aquilo que para a nossa vida causou mudança e transformação através de Jesus. Mas quem realiza a obra e quem opera é Jesus e é Deus através da sinceridade, honestidade e bondade que Ele conhece do coração das pessoas. Eu não devo jamais me relacionar àquele que é diferente de mim, ao que pensa diferente, ao que crê diferente, com menosprezo, com preconceito, com chacota, com termos pejorativos e jocosos e desrespeitosos. Nós não devemos jamais desrespeitar a fé e a crença de ninguém por ser diferente da nossa. O fato de eu discordar, pensar ou crer diferente não me faz melhor do que as pessoas, me faz diferente. Tá? O que Jesus sempre ensinou foi o respeito e a diversidade. Jesus ele conversou com fariseus, saduceus e doutores da lei. Jesus conversou com os samaritanos
Jesus ele conversou com todos os tipos de pessoas, nunca tratou ninguém desrespeitosamente. Você vai ver que Jesus ele estava sempre rodeado de muitas pessoas. Alguns dizem de maneira incorreta que Jesus ele sempre andava junto com a multidão, mas na realidade Jesus atraía para si as multidões através do seu exemplo, através da sua humildade. Nós temos que atrair para perto de nós as pessoas baseado em como nós vivemos. Esse é o exemplo que Jesus deixa. Talvez você hoje é uma pessoa com uma crença diferente, uma religião diferente, mas ainda assim nós cremos e servimos a um Jesus que não olha para a sua diferença, ele vai olhar a sinceridade e honestidade do seu coração, e aí ele é quem faz a obra porque ele conhece o seu interior. Se você é de uma outra fé, uma outra crença, uma religião, o meu Jesus ele não se preocupa com isso. Ele faz a obra ao tempo e à maneira dele. E aí, então, baseado na forma como ele se inserir na sua vida e realizar o milagre que você precisa, ele não vai te forçar a nada, mas ele vai te atrair naturalmente para ele através daquilo que ele pode fazer por você. Esse é o exemplo que Jesus deixou e ensinou, e isso é o que nós precisamos praticar. Nós devemos conviver com as diferenças respeitando. Eu posso discordar e ter o meu posicionamento sobre aquilo que eu creio e eu acredito. O que não me dá direito de atacar ninguém, mas me dá o direito de ser diferente na minha crença. E assim como eu devo respeitar, eu devo também ser respeitado. Esse é o nosso estudo de hoje, espero que você tenha gostado, foi com muita pesquisa. Ele está na minha pauta já há bastante tempo, desde alguns vídeos que eu fiz recentemente no canal comentando sobre anjos e sobre poderes e sobre atuações. E aí eu resolvi trazer para vocês aqui um conteúdo com bastante pesquisa. Espero que você goste, espero que abençoe você, sua casa e sua família, independente de nós termos a mesma fé. O meu Jesus, ele está aberto a todos, ele realiza a obra a todos de acordo com a vontade dele, de acordo com o conhecimento que ele tem sobre o seu interior. E aí então, ele vai da forma dele atrair você para ele, para, quem sabe, a partir daí começar um relacionamento de você com o Cristo que eu conheço. Que Deus abençoe vocês. Se você curtiu esse vídeo, se você se inscreveu, eu já te agradeço, você me ajuda a continuar. E que Deus abençoe você, sua casa, sua família e seu ministério, em nome de Jesus.